Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei aqui nesse canal que eu fui criada numa cobertura a 30 metros de altura. E aprendi com a minha família a observar o céu à noite. E por conta disso, muito criança eu descobri a existência dos OVNIs. Hoje, na verdade, eu não vou contar uma história, eu vou contar 3. E eu selecionei esses 3 relatos porque eles fazem parte dessa minha primeira etapa de vida morando nessa casa. O primeiro relato, eu era bem criança, pequena mesmo, e eu estava com meu avô do lado de fora uma noite e nós estávamos observando o céu. De repente, aparece pelo nosso lado esquerdo o que para mim era uma caixa de sapatos flutuante, adornada com um pisca-pisca de Natal. Eu fiz essa leitura porque, como eu era muito pequena, eu ainda não conseguia diferenciar o primeiro plano do segundo plano. E eu achei que o objeto estava ali, perto da gente, mas não estava. Esse objeto, na verdade, ele estava longe e ele não era uma caixa de sapatos. Ele é o que assim poderia se dizer um edifício flutuante. Um edifício mesmo. Igual como a gente vê um edifício à noite, aquele cubo, aquele paralelepípedo iluminado com as suas janelas acesas. Foi exatamente isso que eu vi. E na hora que eu vi, mesmo apesar de pequena, eu percebi que não era algo comum, não era uma coisa normal. E eu olhei para a cara do meu avô, porque a criança sempre busca segurança no adulto. Quando eu olhei para a cara do meu avô estava com a cara de medo. Ele estava muito assustado. E aquilo me assustou também, porque o meu avô estava com medo, então eu fiquei com medo também. Eu perguntei para ele: vô, o que é aquilo? Ele falou assim: eu não sei, minha filha, eu não sei. E diante do medo dele, da insegurança dele, eu abracei ele. E o objeto foi passando, até que sumiu. O segundo relato, eu tinha 6 anos, foi em 1974. Eu estava no mesmo lugar, do lado de fora, no terraço, mas dessa vez com a minha avó. E era de dia, inclusive eu só tive 2 relatos em toda a minha vida de avistamento de OVNI durante o dia. Um eu já contei aqui, que foi em Goiânia, e o outro é esse que eu vou contar agora. Eu estava com a minha avó, dia de sol bem forte, um céu muito azul, e nós estávamos olhando para frente, apreciando também a vista, quando de repente aparece por trás de nós uma bola, uma esfera de metal prateada. E essa esfera veio flutuando pelo nosso lado esquerdo, vindo de trás, foi passando pela nossa frente. E eu, de novo, como criança, olhei para a cara da minha avó, pensando: o que é isso? Só que minha avó não estava com o mesmo comportamento do meu avô. Ela estava com uma cara, a expressão dela era de curiosidade. Ela não estava expressando medo. Mas eu também percebi que ela não sabia o que era. Ela estava surpresa. Mas essa minha avó, ela sabia das coisas. Essa minha avó, ela entendia do mundo sobrenatural. Ela estava mais familiarizada. Parecia que ela já tinha visto algo semelhante. E aconteceu a mesma coisa. O objeto seguiu o seu curso, foi até sumir da nossa vista. O terceiro relato, ele é o mais incrível. Eu já estava maior, bem maior. Eu estava uma pré-adolescente, eu não lembro que idade eu tinha. Eu tinha mais ou menos entre 12 e 16 anos, foi início da década de 80. Esses relatos que eu faço são em cima do terraço do prédio, onde estão os telhados do prédio. Mas em cima da casa também dava para subir. E esse relato que eu vou fazer agora, ele é de cima da casa, na laje. Estava uma noite muito estrelada, e eu estava deitada, olhando para cima. E de repente eu vejo lá longe vindo uma garça, que era muito comum garças passarem fazendo justamente aquele trajeto. E eu fiquei olhando e vendo a garça batendo asa devagar, aquele bicho branco na noite, ele reflete. E eu pensei: gente, uma garça à noite, que estranho. Mas como a rota era comum, e eu amo aves, adoro aves, eu fiquei esperando a garça passar. Quando a garça foi se aproximando, eu percebi que não era uma garça, era um OVNI. Era um objeto do formato de um avião, parecidíssimo com um Boeing, mas batia asas lentamente.
E aquilo ali me deixou tão assustada, eu fiquei tão impressionada de ver um avião batendo asas, imagina, que eu nem segui o objeto com o olhar. Quando ele passou por cima da minha cabeça, do jeito que eu estava, eu fiquei meio que paralisada, olhando para cima, para o céu. Continuei observando e nessa época eu não pensei nada. Agora eu vou falar o que eu pensei, que conclusões eu cheguei anos depois. Esse objeto que eu vi com meu avô, essa nave, que tinha formato de edifício, muitos anos depois, quando eu estava com 30 e poucos anos, eu conheci uma senhora que fazia filmagens da Lua. Ela filmava e fotografava o céu, ela fazia parte de um grupo ufológico. E ela tinha um acervo de vídeos e fotografias incrível. Ela tinha algo assim que eu nunca vi em lugar nenhum, em nenhum documentário, em nada da internet, mas ela não queria se expor. Então ela mostrou para mim esses vídeos e fotos de maneira secreta. E eu perdi o contato com essa senhora. E nessas filmagens dela da Lua, que ela filmava muito a Lua, tinham esses edifícios flutuantes. Eu vi esses edifícios flutuantes nas filmagens e fotos dela da Lua. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse edifício que eu vi flutuante era um desses que está aqui na Lua? Ou do mesmo povo, criado pela mesma raça? Então eu já fiquei mais tranquila, porque aquilo que é o absurdo, eu vi uma outra pessoa que chegou a registrar, né, que teve a possibilidade de testemunhar e fotografar um objeto semelhante ao que eu tinha visto. A segunda aparição, né, o segundo objeto, a esfera de metal prateada, esse é bem comum. Quem acompanha relato ufológico está cansado de ouvir falar sobre isso. Né? Pelo tamanho, era pequeno. Era uma... A gente diz que o pessoal da ufologia diz que é uma sonda, né? Que não é uma nave tripulada. É um objeto de rastreio, né? Como se fosse um drone. E muito comum. Ele era pequeno, era assim do tamanho de um fogão. Na época deveria estar passando por cima da nossa cabeça, assim, muito perto, a uns 10 metros da nossa cabeça, considerando que nós estávamos já a 30 metros do chão. E assim muito perto, a uns 50 metros de distância. Então também não é grandes novidades. Dentro da ufologia é bem comum essa esfera de metal. E esse objeto do avião batendo asas, graças a Deus agora, tem uns 2 anos atrás, infelizmente eu não tive a sagacidade de registrar, de anotar da onde que eu vi esse relato. Mas vi uma pessoa relatando também um OVNI que era um avião batendo asas. Então tudo isso me deixou bem tranquila, porque é muito ruim para gente que vê essas coisas não ter um respaldo, não ter um apoio. Pelo contrário, a gente já tem um descrédito da sociedade. E mesmo entre nossos pares que avistam, que têm experiências ufológicas, nem sempre todos veem as mesmas coisas. Então as histórias ficam parecendo muito absurdas, mas graças a Deus nos três casos eu encontrei uma referência semelhante à minha. E como eu sempre gosto de ilustrar, eu fiz uma ilustração dessa aparição que eu vi junto com meu avô. É essa aqui. Foi exatamente isso que eu vi com meu avô durante a noite. É isso aí, gente. Depois dessa fase da minha adolescência e da minha infância nesse apartamento, o que não falta para mim é história para contar. E eu vou contar todas essas histórias aqui.